Mas agora o canhoteiro mais amado do Brasil, Pipi. o grande comentarista Fábio Piperno, pros íntimos. Pipi. Pipizinho. Pipi está entre Goiador da nós. Venezuela. Com a sua camiseta vermelha, que é da Espanha. Pra Venezuela não Ele já vai. tomou muito chifre. Espanhola de 2010, ó. Viu? Uma camiseta. A voz. Uma seleção. Eu vou até mostrar que é de fato Pipi. uma camiseta só pra alusiva gente. ao futebol. É isso aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Mostra o chifre. Tira a Boa. camisa. Ô, Pipi, fala sério agora. Esqueceu a bunda em casa. Ele é o atacante dos gols fáceis. É uma caneta? É isso aí, Você sabia Peraí, dessa caneta. história? enganou muito. Não sabia dessa história? Porque no futebol, Emílio, tem um negócio que é o gol decisivo. Golden Goal. Gente, Não. Golden Não é Shower. isso. É, assim, é o gol que muda a pontuação. Quando o time tá perdendo Você por gosta de um números, eu gol, vou te dar um bom exemplo disso. por um gol, e você faz o gol, você muda a pontuação da derrota Tá certo. pro Do empate. empate. Ou quando tá empatando, do empate pra vitória. O Fernando Torres é conhecido no meio El Ninho Torres. quantitativo por fazer gols fáceis. Então o time tá 3-0, ele vai lá e faz Faz o o gol. quarto. Mas quando precisa mesmo, Não, não, faz não se nada. apresenta. É. Por exemplo, Fernando o Campeonato Torres. Brasileiro, André Balada. Pedro Raul do Goiás marcou 15 gols, sendo que destes 14 valeram pontos. Entendi. Ou o gol da vitória, ou o gol do empate. Que é enfim. o gol importante. O gol que resolve. Posso falar um negócio pra você? Diga Piper? lá, Emílio. Você é a voz coerente desta empresa, A voz apesar de ser um puta canhoteiro. jogar Você é um socialista moreno. Você é um socialista moreno. Relativamente moreno, mas não sou um Sim. socialista. Mas você. Mais, eu não sei se puta canhoteiro, não sei se mais é, puta ou mais é. canhoteiro. Mas pra Deixa eu Venezuela falar não sério. vai. Mas é um cara gente Mas fina. você é coerente Ele é legal. e você é uma Gosto pessoa muito que nós adoramos. Muito obrigado, é recíproco. Eu vou falar um negócio pra você. Pode escrever. Lá vem. Menino Ney vai trazer o caneco. É isso mesmo. Ó. O Neymar Tô vai anotando. trazer a Copa do Mundo e vai esfregar na cara de todos os brasileiros que pensam igual você, meu amor. Emílio, Joga pra Torce pra baixo. Argentina. Torce contra Torce pra o Argentina. Ney. Torce pra Ele Argentina. seja campeão do mundo. Olha lá. Estão em campanha pelo Hexa. Aliás, já te falei, tem até um canal no YouTube. Você tá agora. torcendo contra. Sorrisinho Pedro de e Quesada, deboche. torço, mas torço muito para que o Brasil seja Hexa, porque E vem, o Hexa- gosto muito dessa geração Hexa vem, hein? e gosto do Tite. Um É o cara time muito... com mais probabilidade de ganhar o Hexa. Mas mesmo assim, tem muito mais chance de não ganhar do que ganhar. Não, não vem que Se você ganhar ou não perder, É a perder ou Dilma. não ganhar. Essa história. O Deixa eu Piperno falar tá rindo sério. porque não entendeu. Corinthians é a e- Soraya. Corinthians- Não, Uma questão de probabilidade. Corinthians e Flamengo. Essa final aí. No pique. no pique. Eu acho que o Flamengo é muito melhor que o Corinthians, mas tem uma coisa. O Corinthians jogando a primeira em casa, eu vou na contramão de muita gente. Eu acho que, como o Corinthians é um time que defensivamente se comporta melhor, joga a primeira em casa para tentar, quem sabe, fazer um golzinho, ou mesmo não perder, porque aí ele vai pro Rio de Janeiro fechadaço, com uma defesa que tem Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Marcos Santos. Esses caras fechados para fazer gol neles não é fácil. E o Cássio tem rabo na E final. O Cássio e tem o rabo e queixo. O Flamengo Falta tá num queixo momento também. esquisito. O Flamengo não vem jogando bem. Já são 4, 5 Patinou no jogos. Brasileirão agora, né? E o Flamengo, me lembra muito aquele Flamengo do Renato ano passado. Era o Flamengo das goleadas, encantava e tal. De repente entrou em queda livre, perdeu a semifinal da Copa do Brasil, viu o Atlético Mineiro disparar no Brasileiro e perdeu a Libertadores. E brasileiro? O Palmeiras já tá com a mão na taça ou você acha que ainda. Ah, é você que o Inter- gosta muito de Não, probabilidade. Eu gosto, mas eu Você quero que saber. gosta de 80 e tantos Mas, por cento aí. mas não. eu gosto quando as pessoas chutam também. Não, mas o eu Palmeiras acho é divertido. favoritaço Só brasileiro. fazer um link no futebol, no seu Twitter, você colocou que a Rússia tá fora da Euro 2024? Sim, a Rússia Por está causa da fora. guerra? É uma punição que a UEFA oficializou. E o Ministério do Interior da Alemanha também pediu a exclusão da seleção de Belarus, da Bielorrússia, Bielorrússia. pelo apoio à Rússia na guerra. Mas também não vai fazer Mas isso. isso também ainda, ninguém sabe isso ainda não atacante. foi oficializado. É Mas só será que um vão- pedido alemão. Ninguém se importa. Não, mas não vão. Alemão? É a Alemanha, porque a Alemanha vai ser a sede, né? E a Alemanha pediu a exclusão da Bielorrússia. Tá certo. E da Rússia? Não, da Rússia Rússia já já. a UEFA oficializou hoje. Não tem. Não tem Rússia já em 2024. informaram. Tá fora da Olimpíada também. Tá Porque fora aquele de um negócio do monte de coisa. racismo lá, eles não se metem, né? Na Espanha, você tá falando racismo- do É, Vinícius não Júnior? se metem. Vini Racismo, Júnior? infelizmente- Por que você acha que os caras não se metem? Por exemplo, quando tem um... Às vezes tem aqui também no Brasil. Sim. Teve agora, parece, o Corinthians e alguma coisa, não teve lá? Boca. Sim, sim. Corinthians e Boca? É, foi Corinthians isso? e Boca. A torcida imitou. Mas Por é a exemplo. Libertadores que acontece. Não, então, mas na Europa tem muito. Toda hora. Aí, Toda Espanha, Portugal, é muito racista. Aí me fala uma coisa, por exemplo, os caras
Vão lá, aí o cara fez lá um negócio, o jornalista falou, a gente passou aqui. Sim. O jornalista falou, a torcida gritou, tal, e não sei o quê. Aí os jogadores fizeram uma manifestação. O próprio Vini e Júnior. tal, não sei o quê. Gol do Rodrigo. Provavelmente alguma empresa vai colocar, somos contra o racismo. Eles vão entrar com uma faixa bonita em campo, contra o racismo, a bandeira tal, não sei o quê. Mas não acontece absolutamente nada, Pipi. Por quê? Pourquoi? Porque não interessa ao sistema UEFA e principalmente FIFA, futebol e tal, punir de verdade. Porque se você punir de verdade, você vai contrariar faturamento, interesses econômicos. Não das empresas, porque tem muita empresa que não quer mais colar sua imagem nisso aí, mas da própria entidade organizadora. A única que eu vi, vocês vão cair de cor, mas quer tomar uma atitude de verdade, por incrível que pareça, foi a CBF naquele episódio do Aranha em Porto Alegre. E que a CBF puniu desclassificando o Grêmio da Copa do Brasil. Goleiro. Ah, foi desclassificado. Foi desclassificado. Ninguém mais... Puniu a torcida, né? Não, mas vamos lá, porque vamos protestar. Então, não acontece nada. Então, mas não tem interesse por causa de marcas? Por causa de um monte de coisa. Você imagina, por exemplo, vamos lá, se a torcida amanhã depois do Liverpool, de alguma forma, hostiliza o Vinícius Júnior. Claro que não. Enfim, a torcida do Liverpool, até onde eu sei, não fez isso. Mas vamos supor que um dia aconteça isso. Você acha que a UEFA vai chegar e falar: ô Liverpool, você também está punido. Você está eliminado. Vale muito dinheiro o time, os caras não querem perder o jogo. Mas de jeito nenhum. Não vai. Mas em compensação, aí chega lá para empresa de faixas Delari S.A. encomenda uma pilha. Ó, faz um monte de faixa contra o racismo. Falta umas letras. Vamos exibir em tudo quanto é lugar. É isso. Tem E muito fica cinismo. por isso mesmo, muito cinismo. Você já viu aqui no Brasil, por exemplo, a não ser aquele caso do Aranha, mas algum torcedor que tenha hostilizado de uma forma racista algum jogador, algum personagem do futebol, ter sido de fato condenado? Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, líder de bando organizado, de bando de torcida organizado, ser preso? Você já viu, por incrível que pareça, até político. Mas líder de torcida organizada ser condenado e cumprir pena, então não vi nenhum. Mas é complicado também. Porque o cara, como é que ele vai controlar um campo de futebol, né? O bando. O bando? de louco. Então, porque o bando? Não, mas, então, mas por que o bando? Calma, mas tem um jeito. O bando. Mas tem um jeito. Qual o jeito? Ué, o time? O clube, o Emílio Futebol Clube, o seu bando organizado chamou o cara lá de racista. Então, ou você proíbe a entrada desse bando, ou você paga a conta. Mas não pode ter infiltrado? Por exemplo, eu quero prejudicar o Palmeiras. Não, aí eu aí me também- infiltro, mas aí- xingo... Agora, e aí recente, depois que aconteceu com o Não, Vinícius não, Júnior, pode os caras ter. xingaram de novo, cara. A torcida lá aquilo é um imitou. absurdo, aquilo De do novo, Vinícius Júnior- acabou de acontecer. Eu sei, Renato. Tudo Então, bem. mas a torcida- Mas você sabe se é infiltrado ou não. Você sabe por quê? Se o cara fizer isso na hora e os outros sabendo que esse cara vai ser identificado, a própria torcida já pega o cara, o PM, tá aqui, ó. Aí nós vamos investigar qual é a motivação do cara, se ele tá infiltrado ou se ele é um safado Então, de verdade. Mas você acredita em torcida boazinha? Nunca. Então. A Não. psicologia das massas, o Nunca. homem vira um animal. Nunca. Mas ela vai virando cada vez mais animal, se torna cada vez mais Não, mas o negócio é esse, violenta. Qual o limite a da- partir do momento em que ela sentir que ela goza de impunidade. Eu E acho pra que comemorar, o Pipiano vai fazer a dança do Vini. Brincadeira, Não. brincadeira. Dentro desse Aí papo do ele vai- racismo, sujeito só pra. austero. O que os caras pegam pilha na Europa é que jogador brasileiro faz lá a dancinha, tirando o racismo. Essa é a Não, pilha. não, mas tem um Calma. monte de jogador que faz. Começou a Sempre discussão também ficam bravos. nesse programa de debate da Espanha, reclamando da dança. E o jogador Neymar dança, todo mundo dança quando faz o gol. Isso os caras falam que é uma provocação que não deveria acontecer. Tirando o racismo. Pode ou não dançar, Bico? Tem que dançar, tem que comemorar do jeito que quiser. Você Até viu? porque você imagina um Haaland, um cara um grandão, você não pode fazer a dança. enfim, sambando. Ele tenta dançar. Mas esse não cara é, tenta que dançar. espanhol é muito Ah, fanático. Os caras são muito fanáticos. Você assistiu aquele documentário do Figo? Não, O jogador. O Figo. Ele deu ó a nó em história. todo mundo. Olha a história. O O Figo, ele deu. O empresário do Figo, Deu o um português Miguel. lá. Primeiro ele deu um na tomé. Itália, primeiro na Itália. Não, mas só pra não. Contextualizar. Porque senão demora muito. O Figo, ele foi jogar no Barcelona. Certo. Sim. Ele jogava no Barcelona e foi muito bem, era ídolo do Barcelona e tal. O empresário dele fez um rolo pra ele jogar no Real Madrid, que é Adversário, o que é o arquirrival. Palmeiras o e arquival fez o esquema, ele foi jogar no Real Madrid. Aí ele teve que fazer o jogo no campo do Barcelona. Cara,
os negros jogavam litro de uísque na cabeça do cara. E ele no meio do campo e só litro de uísque na cabeça do cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aquela época Portugal, o negócio era... os caras jogando bolinha de golfe. Aquela época o negócio era muito mais pesado que agora, do que dar uns gritos. Isso que o Figo fez, 40 anos antes dele, quem fez foi o Evaristo de Macedo. Jogou, foi ídolo no Barcelona e no Real. O Evaristo, que também foi cracaço lá do Flamengo. Você imagina que o Evaristo passou fim dos anos 50, começo dos 60 lá na Espanha. Nossa. Podia jogar a garrafa no jogador, né? Mas é que tem um negócio, dependendo do jogador, a garrafa voltaria vazia, né? Isso, exatamente. Muito bem, vocês querem... O papo de futebol. Ficaria mais tempo. Agora vai começar a falar de política. A gente fala do O que você achou da bola do Neymar pro... Tô brincando, pro Bolsonaro, que tem essa polêmica. Não, mas o Neymar, acho que foi no final de semana, tomou um cartão amarelo por ter dado um drible humilhante. Então, o Neymar... Você não sei se você viu o documentário do Neymar, viu? Ele é odiado pela torcida do Paris Saint-Germain. Não é assim. Ele é odiado. Não é assim. E ele joga... ou não é? Tem uma parte da torcida que não gosta, porque ele já ameaçou sair. Neymar não é um cara também, digamos, o cara mais humilde do mundo. Aí tem torcedor que não gosta disso e tal. Mas ele é um fora de série, né? Então aí que tá o negócio. Enquanto ele estiver jogando, driblando, fazendo gol, ganhando, então o torcedor atura. Ô, Piperno, o Tite foi criticado por levar um monte de atacante, porque em 2018 ele perdeu justamente por causa disso. Você acha que ele não tá correto em levar um monte de atacante com qualidade nessa Copa? Tem 3 vagas a mais agora, né? Então ele pode levar mais atacante e a safra de atacantes é muito melhor. Claro que então é aí que tá o negócio. Não tem que levar os melhores pra Copa do Mundo, então enche de quem pode resolver o jogo. Né? Eu acho que tem um VT do Paulo Figueiredo, que talvez o Piperno queira comentar também depois, que o pessoal pediu. A produção pediu. Pôr na tela, velho. Mas sobre o que é? Sobre o Neymar. Parece que é sobre a questão da Folha e da quantidade de desinformação que a Folha tem espalhado aqui, a respeito, inclusive, da Jovem Pan. Sério? Sim. Põe na tela, velho. Opa, aí sim, eu quero ver também. É curto ou é longo? Mais uma vez a Jovem Pan sofreu um ataque da concorrência e mais uma vez ela vem do UOL, do Grupo Folha. Promoveu a ideia falsa de que nós seríamos bancados pelo governo federal do Bolsonaro. Isso é incontestavelmente falso e eu recomendo que vocês revejam. Mesmo com um crescimento astronômico, a PAN recebe hoje menos dinheiro do governo federal do que recebia dos governos anteriores. É uma parcela bem pequena do nosso faturamento. O Grupo UOL Folha nos julga com as réguas deles. Sabe como é que é? O grupo que recebeu entre os anos 2000 e 2016 nada menos do que meio bilhão, bilhão com B de bola, de repasses de verbas de publicidade do governo federal, eles acham que a banda aqui toca do mesmo jeito que toca lá. E agora estão desesperados porque a teta deles está secando. E não está secando à toa. Está secando porque, além desse governo gastar menos em publicidade, o barco da Folha, gente, está afundando. Os tempos áureos, quando o jornal tinha circulação superior a 200, 300 mil exemplares, eles já se foram. A Folha hoje tem algo como míseros 60 mil exemplares, parece um jornalzinho de interior. Os energúmenos inventaram recentemente que teria havido uma reunião da diretoria da PAN com os comentaristas para que nós, temendo o TSE, nós parássemos de falar bem do Bolsonaro e mal do Lula. A colunista lá da Folha, do UOL, a Mônica Bergamo, extasiada com a possibilidade de censura, chegou a comemorar no Twitter dela: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu já falei sobre isso por aqui, só que também era mentira, né? Eu já disse, essa reunião nunca aconteceu, ninguém aqui nunca ouviu falar disso, foi absolutamente desmentido por todos e continuamos falando livremente. Mas na Jovem Pan, gente, simplesmente não tem isso. Aqui eu falo simplesmente o que eu quiser e todos nós somos assim. Quem gosta do Lula, fala bem do Lula. Quem não gosta, fala mal. A mesma coisa com o Bolsonaro. Aqui a gente acredita piamente na liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que estão previstos na nossa Constituição e na pluralidade. Todos os pontos de vista, todos os candidatos, todo mundo é bem-vindo aqui na PAN. Tá certo. Mais ou menos, né, Piperno? Você é canhoteirinho. Não é isso. Não, o que eu já volto a falar. O que ela não entende é de algoritmo. Porque a Mônica Bergamo... Faltou na aula de computação. Faltou na aula, Mônica. Eu também sou... Ela é veinha. Mas a colocação dele... Esses caras mais novos, ele entende. O que ela não entende? O que ela ficou puta? Ela usa disquete ainda. Ela não entendeu direito porque ela tem rede social. Ela entra nesses Twitter, essas coisas. Ela entra na rede social.
Só que ela não tem tanto engajamento na rede social. Ela tem bastante gente, mas não tem engajamento quando ela publica as coisas. Quando ela falou da Jovem Pan, vai um monte de Jovem Pan atacar ela. Atacar ela. E aí o algoritmo entende que ela é Jovem Pan também. E aí começou a ir vídeo do Bolsonaro. Recomendados, chama, Meu né? Deus, estão me mandando esses vídeos do Bolsonaro. A Jovem Pan está pagando ao YouTube para me mandar. Está revoltadíssimo. Não é isso, não é isso. É o algoritmo. Não fez databyte. Não, mas eu acho o que a gente pode chamar o Piperno pra falar, que o Piperno tem um pensamento às vezes diferente do Superman. E eu acho que você nunca foi tolhido ou censurado. Foi. Ele pode falar agora. Posso falar? Posso falar? Pode. Foi meu babaca. O que foi? Ó? Mais um podcast também, ela falou. Ó. Ela tá assistindo a programação inteira. Então, ela não entende. Mônica, algoritmo. Curioso, né? Vai, beleza. Então, vamos lá. O Piperno, Entende de algoritmo. ele precisa de 5 contra 1. Pra bater nele. 5 marcadores. 5 marcadores. Ele é o Denilson. Ele vai Contra a Turquia. Ele é o Eu quero Denilson. agradecer a oportunidade aqui. Porque você sabe que eu acho que, inclusive, a Jovem Pan cometeu um equívoco nisso tudo. Então. Do quê? Opa. Colocar. Não. Atenção, direção. Colocar algumas pessoas para explicarem corretamente o que aconteceu, porque essa história de que teve reunião, pediu, que não pediu, isso está muito mal contado, e é óbvio que não houve nenhuma reunião para censurar ninguém. Sim. Não houve em momento Nunca algum isso. nunca vi isso aqui. Então, o que aconteceu lá atrás, e talvez pessoas estejam embaralhando com suposições, com teorias da conspiração agora, é que ocorreram 2 reuniões, acho que em junho e talvez em julho, eu, o Marco, chegamos a participar, o Paulo Figueiredo, e não foi pedido absolutamente nada no sentido de censura, ou para falar bem desse, ou para falar mal do outro. Não foi nada disso. Então, vocês que desconhecem o conteúdo desses encontros, aconteceu exatamente o seguinte: a Jovem Pan trouxe o jurídico Para falar da eleição. Estabelecer os limites, porque a gente está num período eleitoral que é diferente. A justiça tem regras especiais para esse período. Então, para a gente tomar cuidado para não exatamente atravessar determinados limites, para não dar motivos a punições. Ponto. Não houve censura, tanto que eu, que penso diferente de boa parte da mesa e dos comentaristas da casa, continuo dizendo exatamente o que eu falava antes, usando às vezes palavras um pouco mais suaves. Porque o que acontece? Tem as regras Sim. Tem as regras, aí vem o advogado, olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas é aquilo que é normal. Serve pra todos. Pode falar isso. É muito Pode simples. falar isso. É só para não sair por aí distribuindo o direito de resposta para deputado, para candidato a deputado. Porque se eu fico citando deputado aqui, os caras vão querer achar que é uma coisa que você faz normalmente. Você não percebeu, Superman. Não prestou atenção na reunião. Não cite nomes. Ele vai lá e cita nomes. Prestou atenção na reunião. Exatamente isso. Não prestou muita atenção. Não prestou. O que o advogado falou pra ele, acho que ele tava lá... Tava tirando foto dele. Ele tava fazendo flexão. Tava contando as calorias que ele ia comer. Penélope Charmoso aí e tal. Mas, ô Piperno, Já vem a montagem. você sabe o que acontece? Ei, Morgado, pô, Morgado. Já vem a montagem, você vai ver. Ô Morgado, Penélope Charmoso. a turma fica triste porque a Jovem Pan conseguiu montar um time bom. Que, por exemplo, você é um cara muito bom, o Samidana, o Superman, e é uma galera que não tem a empáfia. Isso. Você põe os outros canais, É um eles blazer são assim, ó, Olha de cima pra baixo. eles são mais altos. Parece. Aqui não, aqui é, Sentam com- aqui é uma turma boa aqui que fala na Jovem Pan. E tem um pensamento diferente do que do consórcio. Isso. Consórcio. Você é meio você é bem consórcio. Um Só pezinho no quando a minha mãe consórcio. Bem consórcio. comprava lá pra mim 60 prestações. Lembra? Fora, rapaz, era Você duro. lembra? E aí ficava aquela expectativa. Telefone no Será que eu consórcio? vou ser sorteado esse mês? Então, Mas, não, mãe, não vai. Piperno, como é que você avalia uma parte de uma turma aí que comemoraria uma possível censura da Jovem Pan? Burros. Sim. Burros. Porque, primeiro, você não tem que censurar, tirar veículo do ar. Isso é uma coisa ultrapassada. Isso é uma coisa dos anos 60 perigosa e péssimo para qualquer ambiente democrático. Segundo, o idiota que torce para isso, Amanhã vai ele ser também sabe que acho que não percebe que amanhã pode ser ele e
Muita gente, aliás, talvez até muitos amigos dele, acabam ficando sem emprego por causa disso. Então isso é uma burrice, isso é uma maldade e é falta de sensatez, é falta de lucidez. Aqui tem muitas pessoas que pensam diferente daquilo que eu penso e eu já saí para beber com algumas delas, inclusive já contei aqui a história, um mês e pouco atrás fui no lançamento do livro do Serrão, deve estar por aí, inclusive. Serrão é bom, hein? Dia. Isso. Ele só não quis autografar. Diferente de mim. Serrão? Não só não, pior. Era um Serrão e mais 12 autores. Tive que esperar o autógrafo de todo mundo. Ô, Pipe, mas o seu amigo Ortega na Nicarágua... Mas ele não é meu amigo. Ele não é meu amigo. Foi no Erninho Torres. Passou o Natal na casa dele. Orteguinha fechou a igreja e desligou as rádios. É, então, ele fechou amigo a igreja. Do Lula. Não, então, mas em compensação, o Lula aqui é amigo da igreja. Inclusive do pessoal da igreja mais à esquerda, que tem também. Tem esquerda na Opa, igreja? se tem. Mas a igreja católica. Na igreja católica, entre os evangélicos também. Opa, Marina Silva é o quê? Evangélico comunista. Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Tá pensando o quê? Lembra? Mas Marina Silva é evangélica. Por exemplo, Benedita da Silva é evangélica. Os comunistas, pra você ter uma ideia. Você também não era. O PT foi fundado na igreja. Os comunistas. Frei Beto. E você vê como Teologia da libertação. Exatamente. E você vê que louco, né? Por exemplo, como é que o Brasil é um país zoado mesmo? Por que zoado? Por quê? Porque o comunista não tem igreja. Não tem. Por Na União Soviética. Agora que o Putin tá reconstruindo, tá voltando as igrejas lá. É porque agora precisa rezar. Lá os caras destruíram todo e puseram a imagem lá do Stalin. Lá o Stalin. Tem tatuagem do Stalin, aquelas estátuas bonitas desligadas. Abomino o Stalin. No Brasil, os comunas foram na igreja, a igreja acolheu os comunas e montaram o partido na igreja rezando. Sim. Você vê que louco, né? Mas é exatamente isso. O Brasil é muito diferente. A América Latina toda. Aliás, por exemplo, o Papa João XXIII, lá atrás, fim dos anos 50, 60, o Papa João XXIII era tido como um Papa à esquerda. Bonito. Você é socialista moreno. Não, eu não sou socialista, eu sou da esquerda democrática e tal. Nada de ismos aí. A esquerda moderada. Como é que é o socialismo moreno? O socialismo moreno foi uma invenção de Leonel Brizola. É o que? É uma... Adorava. Tem um gingado. Era um socialismo, Tem um gingado. Era um socialismo tropicalizado, democrático. Socialismo com elástico. Mas aí que tá, é melhor. Aí, com todo respeito ao Piperno, eu acho ele muito querido, muito carinhoso. Sim. Mas ele entra numas erradas aí que são fenomenais. Pô, deixa o cara. Não existe. Deixa eu falar. Cara, deixa eu falar. Montagem péssima. Mas calma que vai vir a boa já. Não existe. E eu convido o Piperno aqui. Eu sei que o Constantino já convidou ele a fazer o curso dele. Não. Eu te convido. Deixa o Penelo Sabe por quê? O curso do Constantino é tortura. Se o cara chegar pra mim e falar, olha, vou falar uma coisa, você prefere, olha, o Coronel Uston ou o curso do Constantino? Eu vou parar pra pensar. Não existe, Piperno, socialismo democrático. Isso é uma antítese. É uma contradição que você está juntando as duas definições, os dois conceitos. Não é uma lógico que tem, juntar. Não Lógico é uma que tem. antítese. Lógico que não. Não é uma antítese. Óbvio que não. Me fala na história um país socialista que foi democrático. Os canhoteiros aqui que foram pra política, é democrático. Tudo envolve. Não, isso não é. Não. O cara põe o voto pra ele, pô. Mesmo lá o Petros, também, o cara colocou. Gustavo Petros. Era da pelo Farc. voto. Nenhum chegou dando golpe. Isso. Ué, não, mas quem chegou dando golpe? A questão não é essa. Mas no voto também o Hitler também. Sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. E aí que tá o negócio. É exceção, por exemplo, dos Chaves da vida. Veja, a vida continua seguindo. Foi assim no Chile, foi assim no Uruguai. Foi assim, por exemplo, mesmo aqui no Paraguai. Mas tá tudo... Que o Fernando Lugo chegou a... Mas assim, a única questão... Esse do Paraguai novo aí, quem é esse? Não é novo, já tá uns 4, Não, mas 5 tem um anos. jovem. Vai ter eleição agora. Não, sim. Paraguai vai ter eleição. Vai, porque o Benito aí, Marito lá que o Bolsonaro gosta, é filho de um ex-ministro do Stroessner. Você não gosta do Stroessner? Morreu no Brasil, né? Morreu aqui. Morreu aqui, né? Acho que em Curitiba, né? Morreu aqui. Enfim, no Paraná, em algum lugar. Fugiu pra cá, né? Você não gostava dos milico?
Ah, para com isso. Tomara que esses golpistas... Mas você viveu essa época? Quantos anos você tem? Tem 12. Não, veja, não é você isso. Não viveu bosta nenhuma. Mas eu tive, por exemplo, amigos... Quantos anos você tem? 56. Mas eu tive amigos... Não viveu. Eu tive um monte de amigos... Você não viveu, não. Você tinha 5 anos. Um monte de amigos... Não vem não. Pai de amigo exilado. Ele não viveu. Pai de amigo exilado. Pai de amigo não vale. Olha ele aí. Pai de amigo exilado, amigo que teve que morar fora. E você sabe que eu fiz uma entrevista? Você sabe o que é interessante? Tem um monte de gente que pegou o avião, saiu do Brasil e se considerou exilado também. Mas isso é muito bizarro. Mas teve violência, pô. Não, teve violência. Teve muita gente que Pelo amor de Deus. Dá também pra falar que... Mas isso é importante, porque senão o pessoal fica coado. Teve muita gente que pegou o avião, saiu e ficou falando, eu sou perseguido lá fora. Mas ele nunca foi perseguido. Você não lembra. Você tava de fralda ali. Não, que fralda, nada. O Piperno tava de fralda. Você sabe que um dia... Mas você não acha que isso aí era a época da Guerra Fria? Mas claro que teve... Porque onde Guerra Fria. Então, porque onde não teve... Onde entrou lá os comunistas, entraram na porra lá na África, Angola... Porra, os caras entraram também. Estão até hoje lá. Você vai citar uns 2, 3 países. Angola, Moçambique, não, mas tem mais, pô. Tem mais. E tal. Porque eles fizeram... Não, o que acontece... Você é um cara que domina. Eu sou burro. Você não é burro. Você é muito mais... Eu queria ser inteligente. Eu digo o seguinte... Perto com você. Não, peraí, Piperninho. Por exemplo, o que aconteceu? Quando acabou a Segunda Guerra, que ficou a Guerra Fria... os dois maiores, Estados os dois Unidos. polos, ficaram fazendo guerrinhas. Você tinha até o movimento dos não alinhados. Então, eles ficaram fazendo guerrinhas longe para não ter a grande guerra, no que ficaram brincando nesses países. E a gente, a gente aqui estava do lado dos Estados Unidos. Sim. E os Estados Unidos, que aqui, Argentina, Chile... Quintal, né? Quintal. Cuba. Aconteceu, por exemplo, do governo Reagan ter invadido Granada. Lembra? Que Lembro. Foi lá, pô, tem isso aqui, ó, até menor do que Alphaville. Mas vamos invadir Granada. Pô, invadiram porque tinha lá um movimento de esquerda. Então tinha esse tipo de abuso. Felizmente isso diminuiu muito. Mas e agora? E lá? E a Rússia agora? Que o Putin vai cair. Será? O Putin vai cair. Tá macho, hein? O Putin vai cair. Será? Cair como? Desde o começo, cada vez mais, ele vai cair. Ele vai cair porque ele não conseguiu uma solução militar rápida. Isso custa caro, custa vidas, custa para a economia internamente. E aí? A elite militar e a elite econômica vai chegar o momento e a gente já começa a ter algum tipo de notícia sobre isso, fala, a gente tá perdendo, esse jogo tá ruim pra nós. Mas diz que ele vai picar nuclear lá. Vai nada, não é macho pra isso. Então é mais fácil. É mais fácil dar um bico no ditador e arruma outro ditador. Piperninho, é uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Você sabe que é todo meu. Você sabe que você é um cara muito gente fina. Eu vou passar o Twitter do Piperno pra você ir lá e brigar bastante. Isso. E mandar lá os algoritmos da Mônica Bergamo. Marque também Mônica Bergamo. O Instagram é Fábio Piperno, o Twitter é só Piperno. Olha o que o Piperno falou de você. Quem que falou? Comentarista 3 em 1. Que é isso aí? Esse é o Twitter. Você tem o seu canal. Que é um sucesso, né, Piperno? Vai abrir agora, está começando o canal que fala de Copa do Mundo, canal Piperno e Quesada no YouTube. Um abração pro Quesada também. Um abração pra ele. O canal chama... Piperno e Quesada. Piperno e Quesada no YouTube, tem um canal falando de futebol. O cara manja muito de futebol, de política. É um grande jornalista, um grande colega e um cara que é muito querido aqui pela nossa audiência. Piperno, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. É isso.